Natalia Grace Barnett, nos Estados Unidos, tem sido notícia nos últimos meses, eu diria até no último ano, desde 2019, tem sido notícia porque, alegadamente, ela aos 8 anos, e é uma criança com nanismo, foi abandonada. Verdade, temos aqui alguns contornos aparentemente malévolos e Christine e Michael Barnett foram os pais adotivos desta criança que tinha nanismo. Quando eles a adotaram, teria 6 anos. O pior é que eles não sabiam que esta criança iria tornar-se o seu maior pesadelo. Ao que se sabe, esta criança tentou agredir, matar os pais e, afinal de contas, não tinha 6 anos, e sim 17. De inocente criança de 6 anos a uma sociopata assassina com tendências malévolas. Afinal, Natalia Grace tem que idade? E quem é Natalia Grace? Fica a incógnita. A verdade sobre a história de Natalia Grace é muito complicada. Há mistérios por todo lado, há até ditos e não ditos. Toda uma história muito rocambolesca que se dá ali nos Estados Unidos, ali no Indiana. Se por um lado os pais adotivos desta Natalia Grace, uma criança com nanismo, a adotam aos 6 anos e depois têm toda esta descoberta de que afinal ela não teria 6 anos e era até uma sociopata com 11 anos mais. Por outro lado, a própria Natalia Grace diz que ter apenas a idade que teria e afirma que terá sido abandonada por Michael e Christina Barnett. Afirma que terá sido abandonada aos 8 anos, sozinha, enquanto que os pais foram para o Canadá. De acordo com Michael e Christina, a história não é bem assim, porque de facto eles não abandonaram uma criança, e sim uma pré-adulta com 18 anos. Mas comecemos então aqui pelo início. Christina e Michael Barnett já eram pais, portanto já têm um filho biológico que tinha autismo e então definem que deveriam fazer agora, para o segundo filho, deveriam fazer uma adoção essa que seria para evitar que, por meios hereditários, uma próxima criança tivesse autismo. Quando se aproximam do orfanato na Flórida, eles contactam o orfanato então para dizer que queriam fazer uma adoção de uma criança. O orfanato expõe-lhes uma situação muito recente de uma criança com 6 anos que sofria de nanismo, para ser mais específico, displasia espondiloepifisária tardia, e então eles propõem que eles façam uma adoção expresso, uma adoção que decorreu no espaço de 24 horas após eles conhecerem a criança e terem de facto gostado da criança. Nos Estados Unidos, tal como na maioria do mundo, não se fazem adoções expresso em 24 horas, mas eles lá conseguiram. Normalmente uma adoção neste estado é feita no decorrer de 6 a 8 meses. A questão é que esta menina era de origem ucraniana, não possuía pais, e o facto de ter esta limitação através de uma doença de nascença fazia com que ela se tornasse um caso especial. E os pais adotivos, ou futuros pais adotivos, concordaram com tudo isto e decidiram acompanhar e adotar a Natalia Grace. Na verdade, Natalia Grace possui a tal displasia espondiloepifisária tardia e não era só isso que ela trazia com ela. Ela trazia com ela um outro grande segredo, porque de acordo com os meses seguintes, a mãe e o pai adotivos venham a descobrir que afinal ela não teria 6 anos. A criança adaptou-se muito rapidamente, possuía um vocabulário, para o ucraniano ainda para mais, possuía um vocabulário bastante avançado, possuía também um conhecimento que dava a ideia de que já tinha vivido algumas coisas, mas isso não quer dizer nada, poderia só ter alguma maturidade bem desenvolvida. A questão é que ela era já sexualmente desenvolvida, já teria os seus pelos públicos, já teria desenvolvido os seios e, acima de tudo, ela já menstruava.
Natália não tinha birras de criança. Natália Grace tinha sim ataques de raiva. Ataques de raiva em que ela berrava que ia matar os pais. Ataques de raiva em que ela berrava que ia matar o irmão, ou digamos, aquele que era o filho biológico dos Barnett, e em que ela chegava ao ponto de pôr, vamos dizer, pioneses ou taxas no chão, de maneira que as pessoas se magoassem enquanto andavam, em especial o seu irmão, do qual tinha imensos ciúmes. Mas eu passo a citar-lhe algumas coisas que Natália foi fazendo pela voz dos próprios pais. Várias vezes acordávamos com Natália a olhar para nós. Enquanto dormíamos, ela escondia facas debaixo do colchão da sua própria cama e dizia muitas vezes, enquanto tinha os seus ataques de raiva, que nos ia abrir a barriga com as facas sempre que tinha estes acessos. Corria atrás do irmão, muitas vezes com a faca na mão. Isto é simplesmente estranho, porque uma criança com 6 anos, naquela altura já 7, uma criança com 6 a 7 anos não teria este género de comportamento e este género de pensamento, dizemos nós. Mas eu continuo. Tentou pôr medicamentos dentro das bebidas que dávamos ao nosso filho e enchia então o chão com as taxas, viradas para cima. Muitas vezes foi-nos ferindo os pés e mais do que uma vez tivemos de recorrer ao hospital com o nosso filho biológico. Demos por nós a esconder as coisas mais perigosas em sítios secretos porque ela dizia que as ia usar das maneiras mais escabrosas. A ser verdade, Natália Grace tinha-se tornado o maior pesadelo dos Barnett. Michael e Christina Barnett chegaram a todo esta aventura, a este processo de vida, alegadamente porque não é a história que é contada por toda a gente. De qualquer das formas, eles tentaram adquirir ou tentaram ter acesso ao certificado de nascença de Natália Grace e então descobriram que de facto a data no ano estaria rasurada. Onde deveria dizer 2003, não diria 2003 e sim 1989. Ora, uma vez mais, temos aqui uma incongruência. Afinal, ela seria 11 anos mais velha ou não? Mas 89, 2003, há aqui toda uma série de coisas que não encaixam não só na história dos Barnett e muito menos na história e no comportamento que foi declarado em polícia e em atitudes e em análises psiquiátricas que Natália foi fazendo ao longo destes primeiros 2 anos em que estava com os Barnett. Tempos depois, o filho biológico de Michael e de Catherine Barnett tinha ganho uma bolsa para sobredotados e precisava se dirigir ao Canadá, onde iria fazer todo o processo para ingressar num doutoramento em física quântica. Com apenas 15 anos, ele deu então entrada no Canadá. Mas deu como? É que os Barnett, de facto, foram com o seu filho biológico de vez para o Canadá e abandonaram Natália em casa com 8 anos, ou alegadamente 8 anos. Se teria 8 anos ou 19, pois então temos aqui uma outra questão. Mas os Barnett não foram assim tão estranhos. Ora, se eles estavam a tomar conta de uma, afinal, adulta, os Barnett, afinal, quando deixaram Natália em casa no estado de Indiana, na cidade de Lafayette, eles deixaram-lhe um aluguer pago durante 1 ano, vales de refeição para 1 ano e um seguro médico completamente pago. E nós sabemos que nos Estados Unidos, seguro médico é uma coisa extremamente importante. E isto continua. Natália continuou a ir às aulas, a fazer a sua vida normal, apesar de os Barnett já estarem no Canadá com o seu filho biológico. E a ter 8 anos apenas, digamos que conseguiu desenvencilhar-se bastante bem. Não temos muito mais informações, até porque a maioria das informações depois são disque, fait divers, que são transmitidos pelos mídia nos Estados Unidos. Mas sabemos de uma coisa, que 1 ano depois, Natália, ou o aluguer que estava pago, termina e Natália acaba por ser despejada, tendo disputado uma espécie de uma guerra dos mídia para ter acesso a toda esta história.
No início de setembro de 2019, o departamento do xerife do condado de Tippecanoe acusou os Barnett de 2 crimes graves de abandono, com base, obviamente, nos depoimentos de Natália em 2014. 5 anos que demorou a que a justiça fosse começar a mexer em todo este problema. 5 anos em que, a ser uma criança, as coisas não tinham sido tratadas. Faz lembrar Portugal. De acordo com todos os depoimentos, não há registro de muito mais gente envolvida, a não ser uma outra colega de Natália que deu o alarme na escola assim que ela deixou de ir às aulas ao fim de 8 meses. Mas afinal, que idade tem Natália Grace? Fica a incógnita. Na certidão de nascimento de Natália Grace, que é de origem ucraniana, consta que nasceu a 4 de setembro de 2003, segundo reconheceram os próprios Barnett quando fizeram os seus depoimentos a falarem do dia da adoção. Curiosamente, esta adoção foi estranha. Os Barnett contam toda esta adoção num orfanato, mas quando o orfanato foi contactado para fazer o seu próprio depoimento, eles dizem que nenhuma das pessoas envolvidas nesta adoção é expresso que não existe nos Estados Unidos, que nenhuma dessas pessoas lá foi alguma vez empregada, e eles cismam e podem provar de alguma maneira, em especial pela documentação que possuem, que foi lá que foi feito esta adoção, que foi feita apenas em 24 horas, coisa que é muito estranha. Mas o mistério não fica por aqui. Imperceptível ou não, na sua certidão de nascimento, chegou-se à conclusão que a certidão de facto dizia 1989, porém o Estado de Indiana não reconhece aquela certidão como uma certidão válida, já que vem da Ucrânia. A polícia de Indiana, citada por vários meios de comunicação nos Estados Unidos, afirma que um teste de densidade óssea realizado ali em 2010 mostrou que ela teria, nessa altura em que foi abandonada, apenas 8 anos. Num outro teste, feito já pelos Barnett a toda esta situação documental, é provado de facto então a veracidade daquela certidão de nascimento em que provava que Natália teria aquela idade. Então temos as autoridades americanas a mexer-se para um lado, a provar que era apenas uma criança que foi abandonada, e temos por um outro lado os Barnett a tentar provar que passaram por um grande pesadelo e que o pesadelo ainda não acabou. Levantam-se sempre muitas questões. Os Barnett são acusados de ter alterado, com a ajuda de um advogado, de ter alterado a certidão de nascimento propositadamente. Porém, eles para isso teriam que se ter dirigido à Ucrânia, que é uma coisa que não existe um único registro de viagem deste casal. Casal que já nem sequer é um casal, tal e qual Natália prometeu que iria fazer um dia nas suas grandes atitudes de raiva. Numa carta do Dr. Andrew McLaren, datada de 24 de outubro de 2016 e com o selo de uma clínica da Universidade de Indiana, o médico afirma que, claramente incorreto, dizer-se que alguém com displasia espondilometafisária, ou que é um tipo de nanismo, como já falamos, dizer-se que os métodos convencionais podem ser utilizados, nomeadamente a densidade óssea, podem ser utilizados para descobrir que idade teria a criança. Além disso, este mesmo médico explica que um dentista confirmou em 2011 que a arcada dentária de Natália Grace seria uma arcada dentária 100% construída e que teria já a dentição de adulto. Além disso, várias avaliações neuropsicológicas foram feitas e determinaram que Natália estaria desenvolvida sexualmente, estaria desenvolvida mentalmente e que teria certamente bem mais idade do que 8 anos. Na carta, o médico explica que Natália chegou a ser internada em 2012 num centro psiquiátrico onde supostamente teria sido levada após ter atacado a sua mãe adotiva. E que nessa altura já era determinado que esta criança de 7 anos teria no mínimo 14.
E temos aqui toda uma grande confusão. Natália Grace, que até hoje em dia já é conhecida nos Estados Unidos, ela passa de inocente criança abandonada para uma perigosa sociopata que está a destruir a vida dos Barnett. É de facto um caso cheio de mistérios. E se por um lado os Barnett afirmam tudo isto com Natália e toda esta questão complicada, também por outro lado a nova família adotiva de Natália Grace afirma que ela é uma boa menina. Não só afirmam tudo isto, como têm ido com Natália aos mais variados programas de televisão nacional e onde são conhecidos, dão entrevistas e fazem todo um circo que fica montado à volta deste caso. E onde está Natália Grace agora? Natália Grace, ninguém sabe exatamente por onde é que ela anda, mas o Daily Mail localizou a família que supostamente recebeu Natália e a adotou, Anton e Cynthia Mans, e pouca informação tem sido revelada destas duas pessoas. Sabemos apenas que é um casal dedicado ao evangelismo e que se decidiu adotar a criança. A questão é que esta jovem, se for uma adulta, não pode sequer ser adotada, e os Barnett levantaram também um processo contra esta família. E temos aqui um imbróglio complicadíssimo onde ninguém sabe que idade tem Natália Grace. A verdade vai estar escondida nos sítios mais recônditos e provavelmente só a própria Natália Grace sabe a verdade de tudo isto. Alguém está a mentir ou todos estão a mentir. Isto dava um filme fantástico ou então uma série daquelas intermináveis com imensos episódios. Será Natália uma menina com um determinado grau de deficiência, incompreendida, maltratada e vítima desta família de pessoas que acabaram por se separar e que lhe fizeram mal? Ou por outro lado, será que Natália é apenas uma sociopata hoje com 27 anos e com a mais secreta das intenções de cumprir o que sempre disse nas suas birras, nas suas alturas em que tinha acessos de raiva e que dizia que um dia ia destruir a família dos Barnett? Bem, eles já se divorciaram, neste momento estão na total pobreza e Natália continua a ganhar muito dinheiro por visitar até o Dr. Phil, o super conhecido programa Dr. Phil. Natália afirma que de facto neste exato momento tem apenas 17 anos. Nós não sabemos. Dali também parece que ninguém sabe. Fica a pergunta, afinal, quem é Natália Grace e que idade é que tem? Fica a incógnita.